Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal. E onde será que a sua reserva de emergência rende mais agora, né? Finalzinho de julho, início de agosto de 2024. Onde que é melhor investir o seu dinheiro para aquela aplicação em que você pode vir a precisar resgatar a qualquer momento, que é a característica principal do dinheiro que nós aplicamos na chamada reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Se você não sabe, todo investidor precisa ter como um investimento principal, um dos primeiros que nós temos que fazer na nossa vida de investidor, é a famosa reserva de emergência de oportunidade, na qual você vai aplicar um dinheiro que você pode resgatar então a qualquer momento. Por isso, esse tipo de investimento geralmente tem o que nós chamamos de liquidez diária. Liquidez diária é a capacidade de você resgatar um investimento a qualquer momento, né, que vai te permitir, então, essa flexibilidade de investir e resgatar no curtíssimo prazo, caso seja preciso. E pensando nisso, então, eu fiz uma seleção com os melhores investimentos de liquidez diária para você investir o seu dinheiro em instituições sólidas, seguras e que vão te dar essa característica, então, de poder resgatar a qualquer momento. Vou começar pelo investimento que tem a menor rentabilidade, mas ainda assim é extremamente recomendado e seguro, que é o Tesouro Selic, e vou terminar com os investimentos que têm a mesma característica de liquidez diária, te permite resgatar a qualquer momento, só que com rentabilidades um pouco maiores. E é o seguinte, pessoal, no Tesouro Direto, que é um investimento mais seguro de renda fixa que a gente tem no mercado, a gente tem duas opções que te permitem resgatar a qualquer dia útil, que são então chamados títulos do Tesouro Selic. Como o próprio nome já diz, eles rendem o quê? A nossa taxa básica de juros da economia. Então eles apresentam o rendimento anual da nossa taxa Selic, que hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, se encontra em 10,5% ao ano. Esses investimentos têm vencimento nos respectivos anos que constam no seu nome. Então lá no site do Tesouro Direto, você tem os títulos do Tesouro 2027 e 2029 do Tesouro Selic para você investir. E é exatamente por isso que eles têm vencimento respectivamente em 1º de março de 2027 e 1º de março de 2029. O investimento mínimo é a partir de R$ 150 e após o investimento você então pode resgatar em qualquer dia útil, porque o Tesouro Nacional ele te garante a liquidez diária, né, e a recompra garantida desse tipo de investimento para você utilizar o dinheiro quando você precisar, como você bem entender. É importante você saber que se você faz a venda até às 13 horas de um dia do Tesouro Selic, o dinheiro correspondente a essa venda já cai no mesmo dia para você utilizar como você bem entender. Agora, se você faz uma venda desse título, né, um resgate, após as 13 horas de um dia útil, o dinheiro ele vai ficar disponível para você apenas no dia útil seguinte. Então é muito importante você entender essa dinâmica de rentabilidade e de resgate do Tesouro Selic para você se programar, né, e você fazer um resgate aí condizente com a data limite de depósito, né, que foi compatível com a utilização desse dinheiro. Eu, particularmente, entre o Tesouro Selic 2027 e 2029, eu prefiro investir no 2029 por dois motivos. O primeiro deles é que, se você for reparar, além da taxa Selic, esse título ele tem uma taxa muito pequenininha, mas uma taxa a mais, que acrescenta, que é um plus de rentabilidade para o seu dinheiro, que se chama deságio. No caso do Tesouro Selic 2029, esse deságio hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, está em 0,1482%, enquanto no Tesouro Selic 2027 ele está em 0,0842%. Então perceba que no Tesouro Selic 2029 ele é ligeiramente maior e, consequentemente, você vai receber o quê? Uma rentabilidade ligeiramente maior também. E ambos os investimentos te permitem resgatar a qualquer momento. Com ainda uma outra característica, pelo fato do Tesouro Selic só vencer em 2029, se você não precisar resgatar o dinheiro, você pode ficar com ele aplicado o quê? Por mais tempo, né? Até março de 2029, ao invés de março de 2027, como no Tesouro Selic 2027, e isso é positivo, porque se você não precisar resgatar esse dinheiro, você vai ter o quê? Um fomento, né? Um acréscimo, uma potencialização dos juros compostos, porque o seu dinheiro ficará aplicado por mais tempo no Tesouro Selic 2029 e por isso terá um efeito multiplicador patrimonial maior. E é exatamente por isso, então, que dentro dos títulos do Tesouro Direto, o Tesouro Selic 2029, na minha opinião, é aquele título que vai então fazer o quê? Te trazer uma melhor relação de rentabilidade futura. Agora, se você quiser investir em opções de renda fixa seguras, né, e que ainda contam com a garantia do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, a gente tem opções de CDBs
de liquidez diária, que como o próprio nome já diz, possuem a liquidez diária, essa capacidade de serem resgatados a qualquer momento sem prejuízo, com rentabilidades a partir de 100% do CDI. Se você não sabe, o CDI ele é uma taxa que anda praticamente muito próxima à nossa taxa Selic. Hoje, no momento em que eu gravo essa aula para você, a nossa taxa CDI está em 10,4% ao ano. E com os CDBs de liquidez diária que rendem 100% do CDI, você terá essa rentabilidade anual. É muito importante você saber que se você se deparar com um CDB de liquidez diária que renda menos de 100% do CDI, não vale a pena você investir. Porque é um investimento que vai estar rendendo menos do que o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro e conservador que a gente tem no mercado. Então você vai estar investindo em um CDB que tem um pouquinho mais de risco do que o Tesouro Selic e não vai receber pelo menos a rentabilidade do Tesouro Selic, então não vale a pena. Logo, se você for investir em CDBs de liquidez diária, que eles rendam então pelo menos 100% do CDI, combinado? E com opções de liquidez diária que a gente tenha 100% do CDI de retorno, existem duas opções muito boas no mercado de bancos sólidos, seguros, saudáveis. O primeiro deles é o CDB de liquidez diária do Banco Itaú, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Perceba que esse CDB ele tem então uma rentabilidade de 100% do CDI e investimento mínimo de R$1 e vencimento em junho de 2029. Perceba que apesar dos investimentos em CDBs eles terem um vencimento, que geralmente é até mesmo longo, como é o caso desse CDB do Banco Itaú, eles tendo a característica de liquidez diária, eles te permitem resgatar a qualquer momento. E perceba que o resgate, então, ele tem de fato a liquidez diária. Porque apesar de ter esse vencimento em 2029, na parte de resgate informa que há a possibilidade de resgate diário com crédito no mesmo dia, sendo esse CDB dos bancos tradicionais, desses bancos maiores que a gente vê no mercado, a melhor opção para você investir em renda fixa. Tem uma outra opção também muito boa, que é o CDB de liquidez diária do Banco Inter. Ele também rende 100% do CDI, como o CDB do Banco Itaú. Perceba que ele também tem um investimento mínimo de R$1, que é muito bom, mas ele tem um vencimento um pouquinho mais curto, em 2026. Só que com a mesma característica de liquidez diária, te permitindo resgatar em qualquer dia útil. Só toma cuidado que lá no Banco Inter, eles estão fazendo uma forma de apresentação da taxa de rentabilidade que pode te induzir ao erro. Perceba que esse CDB ele não tem rentabilidade de 102% do CDI. Ele rende até 102% do CDI, conforme o volume de dinheiro que você vai aplicar nele. Perceba por essa tabela escalonada aqui de rendimentos, que se você investe até R$ 249.999, você terá o retorno de 100% do CDI. Você só terá a taxa de 102% do CDI caso você invista acima de R$1 milhão nessa aplicação, o que é muito difícil de acontecer. Então, considere que você terá a rentabilidade de 100% do CDI. Agora, se você sai do Tesouro Selic, ou se você abre mão de investir no CDBs de liquidez diária de bancos maiores, como é o caso do Banco Itaú, do Banco Inter, há opções de bancos menores, como é o caso dos bancos Sofisa, Daicoval e BMG, que são bancos igualmente sólidos e seguros, mas por serem bancos um pouquinho menores, eles te apresentam uma taxa de juros um pouco maior de 110% do CDI. Ou seja, vão render mais do que os CDBs do Banco Itaú e Inter e vão render um pouquinho mais do que o Tesouro Selic e que, na minha opinião, são as melhores formas de você, então, investir na sua reserva de emergência, porque são CDBs que aliam um bom retorno, mas também sem abrir mão da segurança e também da garantia do FGC, do nosso Fundo Garantidor de Créditos. Se você não sabe como funciona a garantia do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, que te protege até R$250 mil investidos por instituição financeira, eu vou deixar um vídeo aqui em cima sobre isso. E nessas instituições, então, você terá a opção de investir em CDBs de liquidez diária que te permitem resgatar em qualquer dia útil, com retorno de 110% do CDI e com algumas características que vão diferenciar um banco de outro. No caso do Banco Sofisa, conforme esse investimento do CDB de liquidez diária deles, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, o que eu quero mostrar para vocês é que ele tem investimento mínimo de R$1, ou seja, é super democrático, e vencimento em 3 anos, mas podendo resgatar a qualquer dia útil. Além desse CDB de liquidez diária do Banco Sofisa Direto, tem também o CDB de liquidez diária do Banco Daicoval, com a diferença de que no Daicoval eles têm um investimento mínimo de R$1.000 e vencimento também em 3 anos. E por fim, a gente tem também o CDB de liquidez diária do Banco BMG, que é um banco digital também igualmente sólido e seguro, que vai então te permitir investir com um investimento mínimo de R$50 nesse CDB que também tem a mesma taxa de juros de 110% do CDI.
Então, essas 3 opções são opções sólidas, seguras, altamente recomendadas para você investir o seu dinheiro. E eu quero te mostrar agora na tela do meu computador quanto rendem esses CDBs de 110% do CDI. Para isso, eu utilizei a calculadora do Clube dos Poupadores, cujo link eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo. Coloquei aqui o prazo de aplicação de 1 ano, né, de um CDB rendendo 110% do CDI, com a taxa CDI aproximada de 10,4%, que é a taxa CDI que está em vigor no momento em que eu gravo essa aula para você. Perceba que após 1 ano haverá incidência de imposto de renda, lembrando que tanto o Tesouro Selic quanto o CDB de liquidez diária tem a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, conforme essa tabela de alíquotas regressivas que eu vou deixar aqui para você. E aí perceba que ao final de 1 ano, se você não precisar resgatar esse dinheiro, você terá um rendimento de R$ 574,87. E é isso, pessoal. Essa é a minha seleção de renda fixa com liquidez diária para reserva de emergência que eu fiz para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.